senhor dizia, né? O que o senhor comenta agora, quer dizer, na realidade, a Mariologia nasceu colada e de dentro da Cristologia. Sim. O primeiro dogma, maternidade divina, quando é que vai nascer? Concílio de Éfeso, 431. Olha, meu Deus, 400 anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, impressionante. É muito tempo. É bem muito tempo. E isto a gente vai ver já pelo anúncio do anjo, fica claríssimo no Evangelho de Lucas, São Lucas, que ela é convidada a ser a mãe do Messias, a mãe de Deus. Fica claríssimo. E aqui é um princípio muito bonito também que São Tomás nos dá. É lindo. Já na primeira questão dele, na Suma Teológica, eles colocam o problema. A teologia é uma ciência. Interessante. Isso. Toda ciência se baseia em uma evidência. Uma evidência. Claro, se eu vou estudar o que é botânica, é evidente que as plantas têm leis. Claro. Quanto ao crescimento, quanto à reprodução, tudo. Se eu vou estudar astronomia, os astros, tem leis que regem o movimento dos astros. Qualquer ciência natural tem evidências. E a teologia tem evidência? Como? Alguém jamais viu a Deus? Qual é a evidência disto? Ele vai dizer isto, olha, ela não só é uma ciência, mas é a mais perfeita das ciências. Por quê? Ela se baseia em que princípio, em que evidência? A evidência da fé. Da evidência da fé. É muito bonito, né? Não é mesmo? A expressão é bonita, né? Muito bonito. Que são, o senhor falava de luz há pouco. Sim. A luz da fé é uma luz da inteligência divina que nos é dada por participação para compreendermos os mistérios de Deus. É evidente. E ele vai dizer, por isso que a teologia é a mais absoluta e a mais precisa, a mais perfeita de todas as ciências. A mais precisa, a mais perfeita. Tinha que ter estudado no Angélico de São Tomás de Aquino. Exatamente. São Tomás e a candura de São Tomás. A mais perfeita e a mais absoluta. Das ciências, hein? Que interessante. Muito bonito. Agora, então, portanto, o dogma, padre, ele tem todo, digamos assim, uma fertilização antes. Estamos falando, só está explicando com Nossa Senhora para depois analisarmos a Assunção hoje. Mas ele tem um processo, o dogma, então, que foi, como de Nossa Senhora, o que se conhece dela foi desde o início, por essas fontes todas. Agora, nas outras matérias, o dogma também passa por essas circunstâncias? Então, porque a igreja os outros dogmas de fé, proclamar um dogma, ela vai às origens, vai ver começando pela própria Sagrada Escritura, pela verdade revelada, a palavra revelada e a palavra também que foi transmitida pela tradição, a palavra oral. Que completa a palavra revelada, porque não daria para escrever todos os livros. Não daria, exatamente. Então, isso tudo é muito importante. E aí a igreja vai começar a ver o que o senhor pouco falava, do sensus fidelium. Qual foi o senso dos fiéis, que é sempre animado pelo Espírito Santo? Qual foi a crença do povo desde as origens? Nós vamos tomar, por exemplo, olha, para mencionar outro dogma dela, antes de chegarmos à Assunção, a Imaculada Conceição. Nós vamos pegar documentos lá da origem da igreja, dos primeiros séculos, os primeiros padres, que já vão falar que Nossa Senhora não usavam a expressão imaculada, que só mais tarde o termo teológico foi cunhado, mas falava dela enquanto aquela que era limpa por excelência, aquela que não tinha sido manchada, aquela que não tinha tido nenhuma falta. Que era intacta. Intacta, exatamente. Vamos ver Santo Efrem, vamos ver também São Justino, vamos ver Santo Irineu, todos estes, mas estão lá na origem. E já comentando a respeito dela isto. Entretanto, quanto tempo vai demorar para a igreja proclamar esse dogma? É só em 1854, com Pio IX, que vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição. 19 séculos, é muita coisa. É muita coisa, padre. Então, quando se propõe esse dogma, não está impondo nada, são 19. E não é da noite para o dia, né? Você vai ter todo um estudo. É interessante a seriedade da igreja, né? A igreja. E depois, ela vai permitir que se discuta tal ponto, tal outro. Nós vamos ver ao longo dos séculos. Na primeira
digamos, veja o curioso de tudo isto. É durante o período da escolástica, no auge da Idade Média, com os grandes doutores escolásticos, que vão aparecer as primeiras dificuldades com relação a essa crença da Imaculada Conceição. Por quê? Porque vão dizer, mas como que é isto? Já há um dogma da redenção universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele é o Redentor universal, ele é único então? E é a partir dele que todos foram redimidos. Portanto, ela também foi redimida por ele. Como é que se pode dizer que ela foi isenta do pecado original? Sim. Começa a discussão. E são grandes doutores que vão ter o problema. Sim, claro. Interessante. Nós vamos encontrar dificuldade em São Tomás de Aquino, em São Boaventura, em Santo Alberto Magno, grandes doutores. Por causa do contexto também doutrinário da época, né? E como é que vão resolver o problema? Como é que é isso? Se ele é o mediador universal, o medianeiro, o redentor universal, como é que é possível que ela não tenha sido redimida por ele? Explique isso agora. Teólogos ponham a cabeça para funcionar. Tem que ser com muita fé, viu? Porque a inteligência não chega lá. Chega uma hora que exatamente tem um limite, né? Aí vai aparecer o Dom Zescoto, que vai dar a solução inspirada. Se não, espera um pouco. Vamos tomar o caso de um rei, por exemplo. Um rei tem, digamos, parente dele que foi condenado à prisão por uma pena X. Ele pode chegar e dizer, vai pagar a pena na cadeia, depois eu te retiro da cadeia, ou pode chegar e dizer, eu pago a pena antes, mas a esse aqui, ou essa aqui que eu quero tanto, não vai para a cadeia. Eu pago por ela antes. A pena. Antes. Ora, em previsão da pena. Exatamente. Em previsão. Já paga. Eu pago com o meu dinheiro. Ora, foi o que Nosso Senhor fez com Nossa Senhora. Em previsão da redenção dele, a ela não. A ela eu pago antecipadamente. Nossa, que bonito. Ela não vai participar desta pena. Dessa mancha. Dessa mancha e, portanto, da pena. Eu pago já antes. Poxa, que bonito. Aí se explicou, claro, aquilo que o povo já desde antes cria. Já acreditava, né? Pois é. Já. Porque diziam isso, mas como é possível? Ele é Deus. Ele não pode ter mancha. Como é que é possível que ele vai nascer de uma fonte manchada? Não dá para compreender. Não pode ser. Isso era o povinho. Sim. A fé do povinho. O senso dos fiéis. Dos fiéis. Inspirado pelo Espírito Santo. Como é que é possível que ele tenha, como na sua origem, a mancha? Não pode ser. É contraditório. Depois, ele é Deus. Ele que criou tudo. Ao criar a sua mãe, ele tem que ter criado a melhor de todas as mães, porque qualquer um de nós, homens, se pudéssemos criar as mães. Na verdade, criaríamos a melhor das mães. Perfeita, Então seria, né? Então, como é possível que ele vai nascer de uma mãe que não é mais perfeita? E depois o próprio, digamos, demônio poderia alegar que ele é o Redentor, mas passou por um lugar que tinha uma mancha. Imagina se pudesse alegar isso. Podia ser um gáudio. Ela foi minha escrava. Dizer, exatamente. Na herança. Por um instante ela foi minha escrava. Exatamente. Por mais que ela se libertou depois, mas seria um trunfo para ele. Ela é a rainha do universo, mãe de Deus e rainha do universo. E em certo momento ela... Então, a rainha do universo é a rainha dos anjos, dos santos e dos demônios também. Então, em um momento ela foi escrava dos demônios. Como é que é isso? Porque teve aquele que todo mundo se escravizou, né? Que foi a mancha original. Não pode ser, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma inteligência superior que só a fé dá. E o povinho já acreditava que era o Espírito Santo trabalhando. Então, o dogma é algo que é uma verdade que, para ser definida, ela teve toda uma preparação antes do próprio Deus, né? Exatamente. Para que depois vinha aquele convite, aquela adesão total. Isso vê como é que é bonito isso, porque muitas vezes aqueles que se metem pelos livros acabam trocando os pés pelas mãos, né? Ficam confiando demais em si mesmo. O povo acabou sendo o povinho mais sábio
e mais inteligente do que os próprios teólogos que não chegaram lá, porque eles não viram e o povinho já tinha visto isso antes. Um senso impressionante. É muito bonito, né? Muito bonito. Não, e como a igreja é santa, não? Tudo nela é perfeito. Não? Quando se propõe então uma verdade para crer, é porque aí não tem como não crer mais. Se a pessoa não crê, digamos, postas as coisas como são, a partir daí é necessário que se somos católicos... Ou a pessoa não tem inteligência mesmo, melhor, não tem fé. Quer dizer, aqui é mostrar que se ela negou aquilo que a igreja, com tanto carinho, com tanto cuidado, a igreja definiu, se ela negou aquilo, é porque ela já perdeu a fé. Porque a gente viu no povinho, o povinho tinha fé antes da explicação teológica. Os teólogos debateram entre si mesmos até que, por uma ação da graça, encontraram a saída, que não negava, pelo contrário, explicava o que a fé já tinha colocado nos olhos do povinho, não é mesmo? No caso, eles oficializaram, né? A igreja oficializou aquilo que todo mundo já acreditava. Né? Reconheceu e proclamou como oficial aquilo que o Espírito Santo já tinha colocado nas almas. Então, algo que havia de fato, aí ficou como dogma. Muito interessante. Não, só por isso já... muito. Ou seja, como um patrimônio definitivo do tesouro da igreja, do tesouro doutrinário, do tesouro da fé. É definitivo. A igreja selou, aqui está claro, não se volta atrás. Que bonito, Como hein? o senhor comentava antes, se voltou atrás nessa matéria, é porque apareceu um Nestório, um Ario, desse aí qualquer, caiu na heresia. Porque a igreja é muito prudente, é maternal, muito prudente, muito sábia e tudo é muito sólido. Muito ela não sólido. corre, ela não tem pressa em correr para definir as coisas. Né? Mas uma vez definido, é necessário crer, né? Senão a pessoa rompeu com as origens e naufraga na fé. Naufraga. Muito interessante. Isso é muito bom, porque hoje em dia se fala, não, é uma imposição, isso é dogma. Não é assim, as coisas não são assim. Mas, por outro lado, mostrar essa evidência que a fé é algo do próprio Deus, né? E faz parte do conjunto do magistério da igreja. Os dogmas é um dos elementos do magistério da igreja. Como é rico o magistério, não é?